Estando na hora regimental, com o meu cordial bom dia a todos, havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos desta sessão da 8ª turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Cumprimento os colegas julgadores, a representante do Ministério Público, senhores servidores, os ilustres advogados, e coloco em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Ata aprovada. Algum tipo de registro, alguma manifestação? Então vamos passar direto ao julgamento dos processos da pauta física, que tem início a sessão neste horário. A senhora secretária apregoará os respectivos processos, observada a preferência regimental. Ao pregão. Processo de número 36 da pauta. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Pirapora. Recorrente, Inonibras, Inoculantes e Ferros Ligas Nipo Brasileira S.A. E recorrido, Júlio César Ferreira dos Santos. Relator, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor Edson, pela recorrente. Doutor Edson, tem a palavra, por favor. Pois não, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, aqui a discussão travada nos autos é de se destacar que, em última ratio, foi deferida parcela não postulada na peça de instauração de instância, como equivocadamente, com a devida vênia, decidiu o douto juiz ao dizer que a condenação ao adicional noturno deveria incidir, inclusive, sobre o labor realizado depois das 5 horas, quando em continuidade, evidentemente, a jornada regular, com os reflexos de costume. Então, o que se há de ressaltar, senhor presidente, egrégio colegiado, que entre 22 e 5, a respeitável sentença disse nos fundamentos que o pedido era improcedente. Em análise, como disse a respeitável decisão, em análise aos recibos de pagamento, tanto de horas noturnas quanto de adicional de 30%, conforme os documentos de folhas 49 a 38. Assim, com a devida vênia, não se pode deixar de concluir que houve maltrato aos antigos artigos 128 e 460 do CPC e, atualmente, 141 e 492 do novo Código de Processo Civil. Então, senhor presidente, espera-se, pois, que há que se verificar, quando o julgamento desse egrégio colegiado, essa colocação feita pela nossa ilustre colega. No que diz respeito ao adicional noturno, após as 5 horas, até às 8, porque aqui se trata, então, a discussão também é a chamada jornada mista. Trata-se, na verdade, de jornada contratada e não de prorrogação de jornada. Então, o percentual de 30%, senhor presidente, egrégio colegiado, contido no artigo 73 da CLT, era para fazer face ao alongamento da jornada, haja vista que tal pactuação foi aceita pelo autor sem qualquer reparo ou admoestação durante todo o pacto laboral, o que teria força de ajuste voluntário e plenamente válido. E aqui, senhor presidente, nós devemos ressaltar que foi contido, ou que está contido no memorial que foi enviado a Vossa Excelência, que conforme consta das convenções coletivas de trabalho. Mas, analisando aos autos, eu pude reparar que, por equívoco, as convenções não foram anexadas aos autos. Realmente não foram. Mas, segundo eu pude conversar com a ilustre colega, houve um equívoco. E ela citou a convenção coletiva de outros que era anexado em outros processos. Mas, na realidade, as convenções ou a convenção coletiva, a bem da verdade, isso eu não posso omitir para Vossas Excelências, não foi adunada aos autos. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, aqui, ainda que isso tenha ocorrido, ela deve ser julgada improcedente a reclamatória. Ou, no pior das hipóteses,
que a condenação se restringe apenas do trabalho entre as 5 e as 18. E aqui também se pede, senhor presidente, nessa chamada jornada mista, é a incidência do item 2º da súmula 60 do Egrégio Tribunal do Trabalho. Porque, laborando o autor em jornada mista, não há que se falar em incidência de adicional sobre aquelas horas extras prorrogadas, de acordo com a súmula 60 do Egrégio TST. Assim, nesse contexto, pede-se, pois, provimento ao apelo da recorrente. É o que se espera e muito obrigado. Ilustre relator, doutor Marlos. Senhor presidente, doutor Edson, eu entendi que o pedido está feito. O autor requeriu o pagamento de horas noturnas e os valores referentes às horas laboradas após as 5. Está no item A e B do rol dos pedidos. Eu olhei, mas não achei que... Tem até um memorial, fui lá, conferi, não há julgamento extra ou ultra petita aqui, não. Agora, sobre a questão do jornal noturno em prorrogação à jornada noturna, é um entendimento que tem prevalecido no TST, dessa forma, ainda que a jornada comece depois das 22 horas, quer dizer que não seja integralmente cumprida no horário todo noturno. Eu tenho entendido dessa forma também. Sobre o percentual, como o senhor mesmo disse, o instrumento normativo que poderia dizer que aquilo estaria compensando esse adicional das horas prorrogadas, não existe no processo, doutor Edson. Então fica difícil eu conhecer negando provimento, presidente. Eu tenho decidido. Eu sou revisor no processo e efetivamente, o TST acaba complicando a vida do jurisdicionado. O TST resolve baixar súmulas, enunciados, e depois ele mesmo resolve não cumprir. Ele, nessa matéria, com a matéria nova, de primeiro, só havia adicional noturno até 5 horas, né? Exceto para o trabalho rural, que a variação do trabalho noturno tem um outro horário. E o TST, então, resolveu que existia uma hipótese de empregados que começavam a trabalhar antes das 22, às vezes às 18, até 8 horas da manhã do dia seguinte e tal. E ele já vinha cansado, cumpria toda a jornada noturna e depois ainda prorrogava. Ele resolveu interpretar essa matéria para baixar uma súmula 60. E no inciso 2 ele põe assim: cumprida integralmente em horário noturno. Para ser cumprida integralmente em horário noturno tem que ser de 22 de um dia às 5 da manhã seguinte, né? Mas, então, as horas prorrogadas a partir das 5 também serão aquinhoadas com adicional noturno. Isso é que está na súmula do TST. E ele não mudou a súmula, não. Mas resolve ficar decidindo contra a súmula. Quer dizer, então cria uma celeuma pelo país afora, né? É preciso que o TST, quando resolvesse decidir contra a súmula, se reunisse e mudasse a súmula. Não, mas não muda, não. E fica causando essa dificuldade de todos para a interpretação dessa matéria. Eu, efetivamente, enquanto a súmula estiver de pé e escrito daqui, cumprida integralmente em horário noturno, as horas prorrogadas terão adicional noturno, eu só defiro se for cumprida integralmente. Então, eu, nessa hipótese, respeitosamente, eu já expus esse meu ponto de vista aqui na sessão, eu vou divergir, eu daria provimento para excluir o adicional noturno nas horas a partir das 5 horas. Terceiro votante é doutor Sérgio. Doutor Sérgio. Mas, senhor presidente, essa matéria realmente ela foi objeto de muita discussão aqui nessa turma. Inicialmente, eu também tinha esse mesmo entendimento de Vossa Excelência e votava também nesse sentido. Mas, com o passar do tempo, eu fui verificando e realmente o que está acontecendo é exatamente isso. Porque nós tivemos, inclusive, uma alteração na legislação, né, para incluir jornada mista e o entendimento evoluiu nesse sentido do TST. Então, o entendimento que está prevalecendo, inclusive, nas sessões processuais individuais do TST, é nesse sentido. Portanto, eu em face desse entendimento, né, eu passei, portanto, analisando toda a legislação sobre a questão, e eu passei a entender que, nas jornadas mistas, ele teria direito, independente de ser integralmente ou não o labor no horário noturno. Por isso que eu estou, respeitosamente, pedindo vênia a Vossa Excelência e estou acompanhando o relator. Isso quer dizer, só para fazer um outro acréscimo. Na jornada mista, tem hipótese que ele trabalha na jornada mista. Ele começa, por exemplo, às 20 horas.
até às 10, ele está num horário considerado diurno, 20 às 22. A partir das 22 começaria o horário noturno. E ele trabalha o horário noturno integralmente, e ainda até 7, 8 horas da manhã. Aí ele trabalhou em jornada mista, mas só quando ele terminou esse horário diurno, ele iniciou o noturno e trabalhou todo ele já está altamente desgastado quando ele chega. Então é razoável que se pague mesmo essas horas. Agora, o TST chega ao ponto, como o doutor César está dizendo, de que ele está decidindo na SDI 1. O que é SDI 1 no TST? É a seção que unifica a jurisprudência nos dissídios individuais, processuais também, mas não são aqueles de competência originária, mais de ação rescisória e outros tipos de ação, mandado de segurança e tudo. Então, quando a SDI 1 começa a decidir uma matéria de uma certa forma, é imperativo que ela, se existe uma súmula que não está com redação de acordo, que ela se reúne e reforme a súmula para unificar, para pacificar. Não faz não. Então gera essa dificuldade. Eu estou entendendo. Então, eu fico com essa dificuldade que está razoável essa dificuldade, né? Em razão do TST não unificar. Porque quando existe, sobretudo, 3 decisões da SDI 1 num sentido, é hora de baixar um precedente, é hora de baixar uma OJ, se tiver uma súmula, de reformar a súmula, é só reunir e fazer isso. Não, fica deixando essa confusão pelo país. Mas, na hipótese aqui, vai prevalecer o voto do relator, vencido o revisor. Perfeito? Por maioria de votos, então, assim se decide. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado. Pregão. Processo de número 18 da pauta. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Manhuaçu. Agravante, Via Varejo S.A. e União Federal. Agravados os mesmos e Claudinei Nunes de Oliveira. Relator, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisor, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Isso, porque fica incentivando a ação, né? 18. O caso da grávida, a gente está aqui Ausente. Ausente. A 18, quem que é relator? Doutora Ana Maria. Ilustre e doutora desembargadora, doutora Maria, por favor. Em conclusão, conheço os agravos de petição interpostos pela reclamada e pela União, salvo quanto à matéria relativa à multa do artigo 34 da Lei 8.212 de 91, apresentada em ambos os agravos, mas por falta de interesse e necessidade. Dou parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar que o fato gerador das parcelas previdenciárias do período de 21 de janeiro de 2009 a 4 de março de 2009 será o pagamento dos créditos trabalhistas. Dou parcial provimento ao agravo da União para determinar que, para o período de 5 de março de 2009 a 8 de outubro de 2013, o fato gerador será a prestação dos serviços. Não incidirão custas nos termos do artigo 7.4 da Instrução Normativa 1 de 2002 desse regional. Esse é o meu voto, senhor presidente. Doutor Marlon? Estou de acordo. Eu também estou inteiramente de acordo. Julgamento unânime, então. Seguinte. Processo de número 12 da pauta. Processo proveniente da primeira Vara do Trabalho de Nova Lima. Recorrentes: Antônio Reis de Oliveira, Anglo Gold e Luiz das Dores e outros. Recorridos mesmos e Geraldo Gonçalves de Pinho, Isaías Bartolomeu Rodrigues e outra, e José Ronaldo Pereira Santos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor João Bosco, pela segunda recorrente. Doutor João Bosco, por favor, tenha a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eminentes integrantes dessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público. Esse processo já passou pelo crivo dessa egrégia turma, que, na decisão anterior, anulou a sentença primitiva que havia julgado totalmente improcedente os pedidos formulados pelos autores. Agora, o processo retorna com uma sentença em que reconhece a existência de um dos autores que teria direito a uma indenização, daí a razão do recurso voluntário da Anglo Gold, onde ela pleiteia a alteração da sentença, exatamente a modificação da sentença, sustentando a ausência dos pressupostos para a responsabilidade civil da espécie. E invoca realmente que, após a cessação do vínculo com a Anglo Gold, o reclamante Roberto Henrique Anastácio trabalhou
especificamente, pelo menos numa das empresas que poderia gerar alguma doença profissional, que seria a mineradora MBR. E, além disso, ele trabalhou em diversas outras atividades, desde 73, a partir de 73. Daí a razão por que fica a dúvida, porque não há prova de que, da relação de causa e efeito, que o laudo que concluiu pela existência de uma doença teria sido causado no período em que ele trabalhou para a AngloGold. E a sentença, além de fixar uma indenização por dano moral, estabeleceu, e aí até uma questão muito clara, porque estabeleceu até uma pensão mensal de uma pessoa que, na verdade, ele não aposentou, ele aposentou por tempo de serviço, recebendo proventos mensais. Não ficou desempregado em razão da doença profissional. Então, estaria sendo criada uma indenização sobre um pressuposto completamente inusitado, porque ele estava trabalhando normalmente em outras empresas, aposentou por tempo de serviço e agora cria-se, então, uma pensão mensal. Daí é realmente inusitada essa questão, porque se ele tivesse sofrido um acidente de trabalho, deixar de trabalhar em razão desse acidente, aí tudo bem, de praxe que seja condenado numa pensão mensal. Não é a hipótese dos autos. Daí a razão que deve ser provido o recurso da reclamada. Em relação aos recursos dos reclamantes, há uma observação aqui no recurso de folhas 446 e seguintes, em que a ilustre representante, a advogada dos autores, ela faz um paralelo de 2, 3 pessoas, mas, na verdade, o fundamento é de que o laudo pericial não estaria em consonância com a realidade e não é essa a hipótese também. Na verdade, a sentença, nesse ponto, ela está acertada, daí a razão de quanto aos temas ligados aos autores, deve ser mantida a decisão de primeiro grau e reformada apenas nos tópicos em que a reclamada AngloGold está insistindo pela sua reforma. É o que se espera, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, esse processo vem da vara do trabalho, a primeira vara do trabalho de Nova Lima, e foi uma reclamatória proposta por vários empregados e foi julgada parcialmente procedente. Estão recorrendo alguns reclamantes e também a AngloGold. Eu estou conhecendo dos recursos. Esse processo voltou ao primeiro grau porque, naquele começo, quando se passou a competência para a Justiça do Trabalho para decidir essas ações atinentes a acidentes do trabalho e as indenizações pertinentes, a vara de Nova Lima era a pioneira nossa nessa matéria, porque era o lugar onde se tinha mais ações acidentárias. E, pelo tumulto do volume de serviço, nós tivemos casos lá que a sentença saía, depois é que apareceu o laudo pericial, então houve uma certa confusão. E a decisão ficou meio contraditória àquela primeira, por isso que se anulou e devolveu para se fazer a perícia toda certinha e poder se julgar com mais tranquilidade. Bom, estão recorrendo, então, várias partes. No recurso do reclamante Antônio, ele quer que se impute também a reclamada, porque isso não foi feito em primeiro grau, a responsabilidade civil com indenizações de danos morais e materiais pertinentes. Ele afirma que o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, especificamente ele, está em confronto com o laudo judicial outro. Então, que aqui haveria o chamado uma prova dividida, que pelo princípio do indúbio pro mísero, ele deveria ser aquinhoado com essas duas indenizações. Mas nós não temos prova dividida nos autos. Foi feita uma perícia nesse processo que constatou que ele não tem silicose. Ele quer que se use um outro laudo de uma ação na justiça comum, em que houve um certo comentário a respeito da silicose nos trabalhos sobre minas e tal, e que isso garantiria o direito dele, que haveria, então, uma prova dividida. Mas não é uma prova dividida, não. Primeiro, pela independência, autonomia do processo de trabalho.
Se o juiz de trabalho mandou fazer uma perícia, a perícia foi feita no âmbito da Justiça do Trabalho, em princípio, essa perícia é que prevalece. Pode o juiz argumentar com reforço de argumento, como uma situação que ocorreu no outro processo? Até pode, mas não vincula. Aquela perícia é própria daquele processo. E, na verdade, o laudo feito nesse laudo excluiu a possibilidade desse empregado ter silicose. Ele é textual, né? Para esclarecer isso, o perito conclui que, embora as atividades do reclamante tenham sido exercidas em áreas de risco para desenvolvimento de doenças pulmonares, depois de 41 anos desse período em que ele trabalhou lá na empresa, não se encontrou evidências de que ele tenha silicose. Eu não tenho como deferir isso. Lá em Nova Lima, nós temos visto que empregados que parece que como se tivesse havido um certo incentivo às reclamações. Então, uns que tinham direito e que trabalhavam mais atualmente, que tinham silicose, receberam as indenizações e a justiça. Então, muita gente se aventurou. Eu trabalhei lá em 1978, eu quero também discutir o meu direito, não sei o que. Até pode querer discutir o direito, mas fica muito mais difícil de se deferir para um empregado uma indenização por silicose, quando a perícia não constata que ele tenha silicose e que ele trabalhou há 41 anos atrás lá na empresa. Então, eu estou confirmando a decisão que julgou improcedente. No recurso da Anglo Gold, ela questiona, ela não se conforma com a sentença de origem, na qual foi reconhecida a doença profissional que afligiu o autor Roberto Henrique Anastácio e que condenou a empresa numa indenização por danos morais de R$50 mil e ainda numa pensão. A empresa alega que o reclamante elaborou na mineradora MBR, decorrendo daí os seus problemas pulmonares. Bom, a prova demonstra que esse empregado Roberto ele se ativou nas minas da Ré. E isso fez de 69 a 71, perto aí de 2 anos. E o trabalho feito nas minas, ele fica no lugar onde as partículas pertinentes ficam em evolução no ar, espargindo para tudo quanto é lado ali, e evidente. A doença pulmonar ligada à silicose, depois que ela se instala, acabou, não tem volta não tem cura não. Pode tentar minorar algum tipo de medicamento, mas sarar a silicose não vai sarar mesmo. Ele pode até ter trabalhado em outras empresas também, como foi o caso da MBR, mas, no mínimo, funcionou como com causa. Ele começou lá e trabalhou um tempo razoável lá nas minas. Então, estou entendendo que o trabalho na empresa contribuiu de alguma forma para o surgimento da doença, que ela pode até ter se consolidado pelo trabalho em outras empresas, mas, efetivamente, pelo menos pelo surgimento. Então, eu estou preferindo me parecer que é mais razoável confirmar a decisão. E o que se arbitrou de indenização por dano moral na faixa de 50 mil, dependendo de uma outra empresa menor, você poderia pensar que está um pouco exagerado. Mas se pensar também as consequências de quem tem silicose, aquela dificuldade de respirar e a dificuldade, o sofrimento que a pessoa tem, e mais o porte da empresa, eu estou entendendo razoável, eu estou mantendo esses 50 mil. E quanto às pensões, eu não vejo por que distinguir, porque não há vinculação da pensão decorrente do direito comum, quando há culpa, né, causal e o dano ao empregado, com aquela paga pela Previdência. As finalidades são diferentes. Então, se ele tem um benefício previdenciário, isso não exclui aqui. Aliás, a súmula do Supremo fala isso, que uma indenização previdenciária, de qualquer forma, ou pelo acidente, ou outro benefício previdenciário, não exclui a indenização do direito comum. Então, eu estou negando o provimento. Tem um recurso do reclamante Luiz, que ele quer que seja deferido também a ele essa doença. Esse Luiz, ele chegou a trabalhar na empresa, mas pouco menos de 6 meses. E há muitos anos atrás, lá por volta de 1991, por aí. Não há. E depois ele trabalhou por mais de 20 anos em empresa em que ele trabalhava no subsolo. E se ele hoje tem algum mais problema, é óbvio que decorreu desse trabalho dessas empresas, que ele ficou 20 anos trabalhando nisso depois, e não naqueles primeiros, menos de 6 meses, aquele tempo exíguo lá no começo. Então, não estou vendo como deferir a ele, e nem acho que agista com causa ainda não. Então, estou negando o provimento.
que aconteceu nesse processo aqui? Isso agora deveria ser imputado aos advogados, essa confusão. Não os advogados do polo passivo, estou com Maria não ficar assustado. Um dos reclamantes, João Batista Rodrigues, que entrou nessa reclamação coletiva, quando foi dada a sentença, aí ajuizaram um embargo declaratório em que 2 irmãos se habilitaram porque ele tinha falecido. Mas ele tinha falecido esses dias? Não. Ele tinha falecido em 2004, mais de 10 anos atrás. Quer dizer, entraram com ação para uma pessoa que já estava morta e evidentemente, aí o advogado falou que o reclamante não ia na perícia. Não, mas não ia na perícia. Ele não ia na perícia porque não tinha jeito de ir, né? Mas devem ter passado uma intimação lá para o céu, mas não mandaram para ele para a perícia, né? Deve ter acontecido isso, né? Então vem essa dificuldade. E aí o juiz, no ED, resolveu aplicar multa por litigância de má-fé e tal. Eu acho que não é. No primeiro, quando tem jeito de aplicar essa multa por litigância de má-fé, é uma pessoa que já morreu. E os 2 irmãos que entraram aqui depois, não foram eles que incentivaram a reclamação e depois vieram se habilitar. Tem algum direito lá que são nossos, vão habilitar, às vezes sai alguma coisa. Eles não têm culpa disso, desse julgamento. Eu acho que o culpado, na verdade, deveria ter sido o advogado, o juiz, então, ter mandado, se ele entender uma litigância desleal gerada, ele deveria ter mandado peça para o OAB, outra coisa. Mas a multa aqui, aplicar a multa porque o reclamante não foi na perícia, ele estava morto. Entender que ele litigou de má-fé, não foi bem ele que litigou de má-fé. Então, eu estou entendendo mais prudente aqui, retirar a multa diante dessa barafunda toda que foi causada aí pelo mau acionamento. Bom, então, em conclusão, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos, no mérito negando provimento aos recursos aviados por Antônio Reis de Oliveira e pela reclamada. Estou dando um provimento parcial ao apelo interposto por Luiz das Dores e outros para excluir da condenação a aplicação da multa por litigância de má-fé ao autor João Batista Rodrigues, sucedido processualmente pelos irmãos que eu estou aqui nominando. Estou mantendo os valores arbitrados da condenação, de custas e fazendo as recomendações de praxe. É assim que eu estou entendendo. Em princípio, é até um pouco confuso o processo. Doutor Sérgio. Excelência, o processo realmente é trabalhoso, porque são vários reclamantes e tem essa situação toda de que eles trabalharam na empresa há muito tempo, então tem essa dificuldade toda. E aí aconteceu nesse processo que já nós deparamos em outros. Às vezes, determinado empregado vai na área civil, consegue lá tem êxito numa ação no âmbito previdenciário, inclusive, né? Tem um laudo policial que constata lá que ele é incapaz, função de silicose, e depois ele vem para o Justiça do Trabalho e para pleitear contra a reclamada depois de muitos anos, e aí quer que prevaleça aquele laudo do civil. E aí o juiz, nesse caso aqui, como em outros, há determinação de perícia, e aí quando nesse processo se constata, em alguns casos, para algum reclamante constatou que tinha mesmo, outros não, e aí aquele que não constatou, ele insiste que seja mantido aquele laudo. Mas Vossa Excelência fez uma explicitação muito precisa sobre a questão do que é prova dividida. Prova dividida é a prova produzida no próprio processo. Se ela é uma prova emprestada, trazida do processo, tem que se dar a ela o valor de prova emprestada, não a prova colhida perante o próprio juiz que está deferindo. Eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência em todos os aspectos, é realmente um processo trabalhoso. E a questão da pensão mensal, que o procurador sentou da tribuna, esse processo é um processo antigo, ele começou em 2005, né? E o empregado saiu da empresa em 71. É verdade que depois de 71 ele trabalhou para outras empresas, mas quando da entrada dessa ação aqui, e o que o juiz deferiu aqui não foi desde a data que ele saiu da empresa. Ele deferiu a pensão aqui a partir de 2003, né? 2 anos antes aproximadamente, 20 de 6 de 2003, ou seja, quase 2 anos antes da propositura dessa ação. Eu analisei esse processo também, porque esse processo envolvendo essas situações, cada processo é um processo. A gente parece que é igual, mas não é. Cada um tem que analisar. Eu estou pedindo um vênia ao ilustre procurador da tribuna, mas eu estou acompanhando integralmente de voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Doutora Ana. Também acompanho.
Bom, então prevalece a unanimidade e o julgamento proferido nos termos do voto. Deixa eu Eu morri demais. Bom dia, Bom doutor. dia, muito obrigado. O negócio da multa foi... Pregão, processo seguinte. Processo de número 2 da pauta. Processo proveniente da 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Recorrente, REFPEL, Hidroequipamentos Limitada. E recorrido, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Material Elétrico de Uberlândia e Araguari. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor Ricardo, pelo recorrente. Tem a palavra. Bom dia, desembargador Márcio do Vale. Bom dia, demais desembargadores, representante do Ministério Público. Nosso caso aqui, a nossa presença tem um caráter cautelar, preventivo, zelo em função do momento crítico pelo qual as empresas passam, isso é notório. Esse processo é 2014, de lá para cá as dificuldades só aumentaram. Basicamente, aqui o que está se discutindo, o foco da questão, é o resultado de uma perícia que foi feita com a intenção de apurar a existência de insalubridade e periculosidade. Houveram várias questões durante o processo que foram combatidas e foram, aos poucos, esclarecidas pelo perito. A principal delas, e ao final nós chegamos à conclusão, aliás, deixa eu rememorar. Na audiência inicial, quando o doutor Caiafa abriu esse processo, nós pretendíamos juntar o universo de documentos que nós tínhamos que comprovariam e comprovam a existência da aquisição, da preocupação com os planos de prevenção e segurança, a aquisição dos EPIs. Mas esse volume de documentos era muito grande. De fato, o juiz não poderia deferir, como de fato não deferiu a juntada. Então, eles ficaram disponíveis na empresa, tanto para que o juiz os requisitasse, quanto para que o perito, se necessário, utilizasse dos mesmos. E eles, na verdade, são essenciais para poder proteger e defender a empresa, porque, ao final, o que se apurou, enfim, a condenação, é que, com base na perícia que se faz em um funcionário, o critério do perito foi escolher um funcionário e, a partir dele, replicar o resultado dessa perícia para o universo dos demais funcionários. Porque a pretensão do sindicato aqui, em apurando, é condenar retroativamente a empresa no tocante aos todos os funcionários ali, que ali um dia trabalharam, inclusive, não só os que trabalhavam. Essa era a pretensão do sindicato. Então, aqui, o nosso apelo é no sentido de que, apesar de haver a previsão legal, viver esse processo, a gente fica com a sensação de que não é a forma mais adequada. Por quê? O sindicato, ele tem seus representantes, e no caso da empresa, ele tem 2 ou 3 representantes funcionários. Eles, ao mesmo tempo, funcionários e são partes sindicais. A perícia foi avisada com antecedência, o dia e a hora em que ela aconteceria. Então, são muitas as nuances. Não se pode afirmar que eles foram orientados a agir dessa ou daquela forma. Mas pode-se presumir, no momento da perícia que eu estava lá, haviam outros sindicalistas circulando no ambiente da empresa. Não vou dizer que estivessem preparando para que o funcionário agisse dessa ou daquela forma, mas se tivessem, poderiam fazê-lo. A perícia não foi de surpresa. Então, enfim, aqui o que se está dizendo é o seguinte: o perito ficou adstrito, o juiz ficou adstrito à perícia, e a empresa, nós ainda nem apuramos, nós não liquidamos a possibilidade de uma condenação. Nós sabemos que ela será vultosa. Aqui, a empresa tem 2 CNPJs. Existem os 2 processos correndo aqui. Esse julgamento está acontecendo hoje, o outro ainda não foi marcado. É a mesma empresa com outro CNPJ por questões estratégicas tributárias. Então, o universo, e a outra condenação foi semelhante, porque foi o mesmo perito, mesmo juiz, mesma vara, só aqui que está havendo essa divisão. Enfim, nosso apelo aqui é para que se observe a questão documental
que está em conflito com a questão pericial. Nós temos, se qualquer um dos desembargadores solicitar qualquer documento de qualquer dia acerca do uso, da fiscalização do uso, da aquisição, do treinamento, da entrega, tudo isso está documentado, checklist diário. A empresa tem 60 anos, nós não temos histórias de acidente ou de insalubridade. Houveram 3 processos de insalubridade nesse período, foram todos improcedentes, estão, inclusive, juntados aos autos. Então, as empresas estão em dificuldade, isso é notório. Então, uma ação dessa pode, sim, inviabilizar até o funcionamento da empresa. É uma empresa familiar, uma pequena metalúrgica que fabrica dragas de extração de areia de rios, aqueles componentes de sucção de areia de rio. Essa é a atividade dessa empresa, para se ter uma ideia do que estamos tratando, né? Então, fica o nosso apelo pela improcedência, tendo em vista que existe um acervo documental imenso, em mesmo que a perícia tenha apurado, porque ele fez, na verdade, foi um fato isolado. Se estivesse tratando daquele funcionário, pode-se dizer que o fato daquele funcionário não estar usando, nenhum outro usa. Aquele funcionário, naquele instante, não estava usando, nenhum outro usa, nenhum outro usou. É isso que estamos tratando aqui. Obrigado, Excelência. Bom, esse processo vem da 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia, foi julgada procedente em parte a reclamatória, a empresa está recorrendo e eu estou conhecendo do recurso. Trata-se de uma ação ajuizada no sistema de substituição processual pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas lá de Uberlândia e Araguari contra a empresa, reivindicando o pagamento de adicional de insalubridade para os empregados. A condenação veio, foi feita perícia, e a empresa está se insurgindo em face da sentença, afirmando que a perícia concluiu pela exposição de certos trabalhadores a agentes de saúde, partindo de premissas equivocadas e sem uma análise plena, e examinando também equivocadamente a questão de uso de EPIs, de neutralização e eliminação dos elementos insalubres. O sindicato autor entrou com a reclamação e querendo um adicional de insalubridade máximo para os empregados. E ele fez o laudo pericial, vindo a concluir pela existência de insalubridade em grau máximo para os empregados que se ativavam nas funções de modelador e auxiliar de fundição. E apresentou ainda esclarecimentos pugnados pela empresa quando se manifestou pelo laudo. O julgador de 1º grau, por entender que a controvérsia era baseada em elementos técnicos, na audiência instrutória, indeferiu a inquirição de testemunhas da empresa, que queria trazer elementos probatórios sobre o uso adequado ou não, o fornecimento dos EPIs e essas matérias correlatas à questão da insalubridade. Bom, o artigo 195 da CLT diz que a insalubridade depende de realização de perícia. E eu verifico do exame pericial que realmente o vistor ele deixou a questão bastante nebulosa nos autos. Porque ele conclui que não eram fornecidos EPIs, mas ele acaba não esclarecendo o porquê disso. O EPI não neutralizava o EPI, mas ele não esclarece também por que não neutralizava efetivamente. Que não havia substituição imediata, aí ele não põe período que seria efetivamente de uso, ele não traz elementos que pudessem gerar uma convicção. Qual que é a ideia da perícia? A ideia da perícia é que o juiz não pode entender de todas as matérias do mundo. Então, se existe uma questão atinente a questões médicas, insalubridade, periculosidade, enfim, elementos contábeis, em que o juiz, embora tenha uma ideia da matéria, ele não é um expert, então ele usa de um perito nessa matéria, de uma pessoa que é realmente entendida da matéria. E os dados que serão trazidos ao juiz, o juiz tem faculdade de usar ou não, porque às vezes o laudo é uma desgraça. Então, se os elementos são realmente bem colocados e convincentes, ele acaba usando daquela perícia. E se não existe nada que desnature a conclusão da perícia, ele vai concluir o seu julgamento com base naqueles dados. Mas é preciso que a perícia seja
feita com elementos de convicção para o juiz. Quando o médico disser que a doença do empregado não foi em razão do trabalho, porque ela é degenerativa, ela é da faixa etária da vida dele, o joelho dele que desgastou pelo passar dos anos e não porque houve uma posição inadequada que gerou aquela lesão, ele tem que trazer esses elementos para convencer o juiz. E o juiz convencido, ele externa as razões do convencimento dele de ser. Mas a perícia ficou meio duvidosa. Diante dessa discussão toda, a empresa ainda quis ouvir testemunhas para mostrar que ela fornecia EPIs, como que era essa coisa. E o juiz disse não, que insalubridade é matéria técnica e que ele não examinaria essa matéria fática atinente aos dados que poderiam ser trazidos pela prova pericial. Eu estou entendendo que acabou ficando um pouco forçado e a condenação da empresa se baseou em umas presunções do perito e não nas afirmações acertadas. Eu estou entendendo, então, diante dessas duas circunstâncias, que houve um cerceio de prova. Então, eu estou caçando a sentença, estou determinando o retorno aos autos para que o perito faça certos esclarecimentos que eu estou enumerando aqui e que se permita também a empresa, dentro do critério do juiz, se ele achar necessário, a inquirição também de prova testemunhal para melhor esclarecimento. Porque, sobretudo, diante do fato de que a prova produzida em primeiro grau, ela influi no julgamento, mas ela não é feita só para o juiz, é feita também para os desembargadores, para que nós também possamos ter convicção fática para podermos aplicar o direito. Então, a minha conclusão sentencial é nesse sentido. Eu estou caçando a decisão e devolvendo o processo origem para a feitura com mais precisão dos dados periciais e a inquirição de prova testemunhal, se ainda assim entender necessário o juiz de primeiro grau. É assim que eu estou entendendo. Ouço o doutor revisor. Doutor Sérgio. Senhor presidente, eu acuso o recebimento de memorial da empresa recorrente e esse processo de instituição processual, e nesse caso especificamente aqui de insalubridade, a gente precisa, o julgador precisa ter um cuidado maior com ele, porque ele envolve uma grande quantidade de pessoas, em princípio. Às vezes nós temos uma pessoa um pouco ou menos, aqui no caso, são dos trabalhadores da empresa. Aparentemente parece ser uma empresa de pequeno porte, não de grande porte, pelo número de empregados informados na petição inicial e pelo que detectou a perícia. Mas na petição na audiência de conciliação, de toda forma, a perícia, porque aqui começa na audiência. A empresa chega lá com vários documentos relativos à questão de fornecimento de EPI e tudo, e o juiz falou assim, PPRA, assim, não vamos juntar esse documento, não. Fica com a empresa, se o perito tiver necessidade, diz do contrário, ou se eu precisar depois, eu peço o contrário, fica, não vão juntar isso, não. Isso está na ata de audiência. Quer dizer, começa com a dificuldade, porque se tratando de salubridade, ela, em tese, pode ser eliminada pelo fornecimento de EPIs. Se a empresa está querendo juntar documentos, que ela cumpria toda a legislação, e o juiz fala assim, não vai juntar, não, quer dizer, ela já fica numa situação, em princípio, um pouco com dificuldade. Evidentemente que ela pode, lá no laudo pericial, trazer isso. Acontece que, da forma como as coisas foram acontecendo, foi impugnando o laudo, e depois pediu para juntar documento na frente, o juiz indeferiu. E a coisa do jeito que foi vindo, eu estou com Vossa Excelência, do jeito que está aqui, não tem condições seguras de manter a sentença. Então, eu entendo que a empresa realmente, que ela tentou de todas as formas fazer provas de sua alegação, não estou dizendo que ela está certa ou está errada no direito, no mérito, não estamos entrando aqui no mérito, se os empregados têm ou não têm direito. Mas o direito ao devido processo legal ela tem, e me parece que, salvo melhor juízo, que esse direito foi cesseado. E tendo essa compreensão, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Eu vou, respeitosamente, que pese os fundamentos da sentença de origem, eu vou acompanhar Vossa Excelência, presidente. Doutora Ana. Eu também acompanho integralmente. Então, unânime nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelências. Bom dia. Mas não estava indo PJ. Não tem jeito, não. Aqui foi. Pelo horário não pode mais não, né? Mas para que está perguntando, então? Mas, pode? Pode? Então faz. Pregar um processo seguinte. Processo de número 8 da pauta.
Processo proveniente da 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Adair Brandão e Caixa Econômica Federal. Recorridos mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutora Merielle, pelo primeiro recorrente, pelo reclamante recorrente. A palavra, doutora. Excelências, bom dia. A questão aqui é da jornada de trabalho do reclamante, né? Primeira questão da nulidade da alteração contratual, porque houve um descumprimento do pactuado. Porque quando da contratação dele vigia a circular, que independente da função exercida pelos funcionários, a jornada era de 6 horas. Então, a gente entende que houve, sim, um descumprimento do pactuado da jornada. Então, a gente pede as horas extras a partir da sexta. E, se assim não entender a douta turma, a gente chama atenção também para a prova produzida nos autos, que, pelos os depoimentos das testemunhas, verifica-se que não tem o que se falar em cargo de confiança, uma vez que não tinha subordinados, não podia comissionar, não tinha procuração e que as atividades dele eram meramente técnicas. Então, a gente pede, né, reparação da sentença para que seja reformada e seja deferida ao reclamante as horas extras a partir da sexta, conforme a jornada da inicial. E também a questão da doença do trabalho, né, que foi decorrente das atividades laborativas do reclamante. É o que se espera. Bom, isso é um processo extenso, o voto de quase 50 laudas, sustentação oral em cima da sessão. Bom, o processo vem da 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e a decisão foi procedente em parte, as partes estão recorrendo, eu estou conhecendo os 2 recursos. Tem matérias prejudiciais de prescrição, há 5 ou 6 aqui. Então, inconformada com a decisão de primeiro grau, sustenta o autor tratar-se de prestações excessivas decorrentes de alteração do pactuado e pede que seja afastada a prescrição. Eu estou examinando a questão, estou entendendo de dar provimento para reformar a sentença e declarar que apenas a prescrição parcial incide no pleito de diferenças pela classificação do mercado G4 e porte 1, com as consequências daí advindas. No que concerne a horas extras, alteração contratual, há uma adução também de que a prescrição seria, a ré agora que está recorrendo, que a prescrição seria total e não parcial. Eu estou entendendo que ela não tem razão, estou juntando jurisprudência do TST e estou negando o provimento. A ré ainda questiona também a prescrição quanto a vantagens pessoais. Eu estou examinando, citando a súmula 294 do TST e rejeitando. Tem uma prescrição atinente ainda aos danos morais e materiais sob doença ocupacional, e a ré que eriça. Eu estou mostrando aqui, a ciência foi da lesão, da pseudo-lesão, foi em período que não havia prescrição, estou desprovendo. E ainda uma discussão da ré em cima da prescrição decorrente do protesto realizado pela Contec. Essa é uma matéria já assentada aqui na turma, então nós temos entendido que o protesto é válido, se estende aos outros processos, independentemente de ter sido feito na 10ª região. Eu estou negando o provimento. No que concerne ao recurso do autor, e a matéria tem ligação também com o recurso da empresa, eles discutem o problema das jornadas de trabalho, de horas extras, e o autor quer o pagamento das horas além da sexta, aduzindo que, quando foi contratada, vigia norma interna lá da Caixa que garantia essa jornada para ele. E a Caixa, por outro lado, não se conforma com a decisão que deferiu o pagamento de horas extras a partir da 8ª, porque diz que o reclamante estava inserido no 62.2 da CLT. Nenhum dos dois tem razão. Eu estou examinando a questão para mostrar que a aplicação tem que ser feita aqui, porque, quer dizer, o reclamante ocupava uma função de gerente, função de confiança dentro da empresa, mas não era o gerente de agência, o gerente geral, o chamado gerentão, para ser inserido no 62.2. Mas, de qualquer forma, ele está inserido, no mínimo, no parágrafo 2º do 224. Então, a jornada é de 8 horas mesmo, na forma que foi estabelecida. E
eu estou examinando essa questão toda para poder explicitar, citando os depoimentos das testemunhais e para poder chegar à conclusão de que as duas partes não têm razão nessa sua adução. Bom, o autor ainda quer que o adicional de horas extras seja de 100%, ele não tem razão, a norma coletiva que prevê essa matéria não garante esse direito para ele também. Tem outras discussões de incorporação da função cargo de confiança, de aplicação da súmula 3.2 do TST, que o autor está questionando. Eu estou fazendo uma análise grande, citando a jurisprudência do TST, e estou chegando à conclusão de que não há o que se deferir ao reclamante. A discussão atinente à doença ocupacional e responsabilidade civil foi feita prova pericial nos autos. E a prova pericial concluiu que o reclamante não apresenta alterações clínicas em membro superior esquerdo capazes de repercutir em sua capacidade laboral, na função de gerente, supervisor em retaguarda. Isso, a perícia sustentou que não há nexo entre a doença de trabalho no presente caso e o trabalho. Não vejo como deferir o direito pleiteado pelo reclamante, estou indeferindo. O reclamante quer também que se aplique INPC com taxa Selic, eu estou mantendo a sentença na forma em que foi decidida, também quanto ao imposto de renda. Aqui tem uma discussão atinente qual divisor se aplica para calcular horas extras do reclamante. Nós sabemos que essa matéria do divisor ela está suspensa em razão de um incidente de jurisprudência levantado no TST, e esse divisor está gerando dúvidas. Então, todos os processos atinentes à matéria estão suspensos. Aqui, porém, tem uma discussão diferenciada, porque o divisor aplicado aí não é decorrente da súmula 124 do TST, mas de norma interna da própria Caixa. Então, não é hipótese de se suspender. Então, eu estou entendendo que a forma em que se mandou aplicar o divisor 200, porque se reconheceu que o reclamante estava inserido no 224 para o segundo da CLT, ela está correta e eu não tenho que suspender, porque aqui não é uma decorrência da nova redação da súmula 124, mas de regulamento interno da empresa, no caso aqui, a Caixa Econômica Federal. Então, eu não vejo por que mudar a matéria. Há discussões também de vantagens pessoais, a matéria é comum aos dois recursos, eu estou examinando e, efetivamente, aqui eu estou dando um provimento ao recurso da Caixa para excluir da condenação o pagamento das diferenças pela integração das vantagens pagas sobre as rubricas 062 e 92, na base de cálculo da gratificação de carga em comissão, bem como no CTVA. E estou negando provimento ao recurso do autor. As outras matérias decididas, eu estou, em princípio, confirmando a sentença e estou dando um outro provimento ao recurso da Caixa para determinar sua intimação específica pessoal após o trânsito em julgado para o cumprimento da incorporação do CTVA. É porque se não fixar um prazo aqui, transitou em julgado aqui, até o processo chegar em primeiro grau, a empresa não está sabendo, já está levando multa. Então, eu estou determinando que se faça uma intimação pessoal para, a partir daí, ela cumprir essa obrigação que foi imposta a ela. Estou resolvendo a questão também das contribuições previdenciárias que foram discutidas nos autos. E, em conclusão, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos. Quanto à matéria prescricional, eu provejo o apelo do autor para declarar a prescrição parcial do pleito de diferenças salariais pela classificação no mercado G4, GA4 e porte 1, considerando, pois, prescritas as parcelas anteriores a 4/11/2009 e via de consequência, tendo em conta o desconto no artigo 1013 do novo CFC, parágrafo 4, estou examinando a questão nesse próprio voto. Estou rejeitando as aduções da ré acerca de prescrição total das horas extras, das vantagens pessoais, da indenização por danos morais e materiais e por suposta doença ocupacional. No mérito, estou dando parcial provimento ao recurso do autor para acrescer a condenação, o pagamento da complementação salarial correspondente
as diferenças entre o valor da gratificação de função suprimida, 100%, e do adicional compensatório pago, parcelas vencidas e vencendo, e seus reflexos que eu enumero. Estou dando parcial provento ao recurso da ré para 1. Excluir da condenação o pagamento de diferenças pela integração das vantagens pagas sobre as rubricas 062 e 092 e também no CTVA, e para determinar a intimação específica da Caixa para cumprimento da incorporação da CTVA. Estou ainda determinando que, relativamente ao período contratual após 5/3/2009, as contribuições previdenciárias sejam calculadas pelo regime de competência e antes pelo regime de caixa. E estou, enfim, mantendo o valor da condenação e das custas por entender corretamente fixado. Eu fiz um julgamento apressado, um pouco rápido, mas diante do volume disso aqui. Se eu fosse efetivamente explicar, igual eu explico voto por voto no julgamento, nós vamos levar a sessão de julgamento toda. Por isso que eu fiz uma explicação um pouco corrida, mas as partes terão, evidentemente, né, prazo de recurso e poderão ler tudo que está devidamente explicado nas mais de 40 laudas desse voto. Doutor Sérgio. Senhor presidente, o processo tem 19 itens para ser apreciado. Eu estou comentando isso porque nós estamos com um volume de trabalho aqui no tribunal exaustivo, em termos de número de processos, e aí não é só número de processos. Não bastasse número de processos, os processos têm, alguns deles têm trazido um grau de complexidade que tem demandado, né, um grande tempo de dedicação para análise. E aí, vírgula de processo, itens em que há tempos atrás eram questões mais simples, hoje são objeto de discussão no processo. Então, tem 19 itens aqui, e desses 19 itens, alguns deles são comuns aos dois recursos, né? É um processo que traz uma complexidade muito grande, porque tem coisa que é própria da empresa, reclamada, então, quer dizer, sai do campo geral do direito, porque vai para normas internas, na norma interna da empresa, aí você tem que sair do campo geral, entrar na norma interna da empresa, analisar para ver se aplica, se não aplica e como é que decide. Nós temos, evidentemente, analisado processos semelhantes a esse, mas aqui não basta falar com processo semelhante. Você tem que olhar o processo, né, para ver se a situação do empregado, qual que é, onde ele que se enquadra, a situação que ele está. Eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência e parabenizo pelo voto elaborado. Doutora Ana. Além de todas as questões desse processo, ainda tem a discussão com relação à doença ocupacional, que foi muito bem tratada no voto apresentado. Eu acompanho integralmente. Então, prevalece o voto do relator nos termos em que foi proferido. Obrigada. Bom dia, doutora. Pregar um processo seguinte? Quantas horas? 9h34, começa a PJR? 9 horas. Bom, nós terminamos a sustentação oral nos processos físicos, como existem advogados no processo judicial eletrônico, para não atrapalhar o dia dos advogados que se seguirá, né? Com toda a atividade profissional, nós vamos fazer um hiato. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Nós vamos fazer um hiato nos processos físicos, depois voltaremos para julgar os restantes dos processos. Vamos abrir, estamos fazendo isso, a sessão de processo judicial eletrônico, a qual nós daremos sequência para possibilitar as sustentações orais. Pregão. Processo de número 34 da pauta. Processo é uma preferência regimental, advogado de São Paulo. Processo de número 10.68607 de 2015. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Passos. Recorrente, Comercial Automotivo S.A. 34. Tá bom. E Antônio Henrique de Souza Camargo. Recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutora Aline, pela primeira recorrente, pela comercial. Não passa nem por leite. O
O ilustre relator, em razão, poderia ler Claro, o texto do voto, claro, por favor? presidente. Matéria discutida aqui anteriormente, eu estava prestando atenção à questão do laudo pericial, que Vossas Excelências estavam debatendo, aqui é um caso, tipo, a conclusão é a seguinte: estou conhecendo os recursos interpostos, no mérito, eu estou propondo dar um provimento ao recurso da empresa para declarar a nulidade da sentença no que se refere à doença ocupacional e o consequente pleito de pagamento de indenização por danos morais e materiais, determinando o retorno dos autos origem para a designação de nova perícia por outro perito a ser indicado pelo juiz, com a prolação de nova sentença, como se entender de direito, ficando prejudicada a análise das demais matérias arguídas pelas partes e a matéria relativa à hora extra no apelo do autor, que deverá ser apreciado nesta segunda instância oportunamente. Quer sentar, doutor? Apenas tem unanimidade? Eu vou acompanhar. Doutor Sérgio? Também acompanho. Acompanha, então. Julgamento unânime, nós temos do voto do relator, então. Apenas constar a presença. Muito obrigada. Bom dia a Perfeito. todos. O registro apresenta. Pregão. Outro pedido de preferência, doutor Márcio? Ora, Tá bom. é no processo de número 26, que número é esse? Não, 12. Hein? 12. 12? Processo de número 12 da pauta. Outro pedido de preferência regimental. É seu, tá? É seu, porque está pedindo preferência para saber. Processo de número 10.235.05 de 2016. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Pará de Minas. Recorrente, Joilson Batista de Oliveira. E recorrido, Turi Transportes Urbano Rodoviário Intermunicipal Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor João Bosco, pelo recorrido. Pela empresa, é isso? Sim, senhor. Tem a palavra, doutor. Bom dia, eminente desembargador, presidente da 8ª turma, demais desembargadores, votantes, representante do Ministério Público. Nós estamos aqui para sustentar a recorrida pelo fato de que ele pede o turno ininterrupto de revezamento com as 6 horas e não de 8 horas, conforme consta na convenção coletiva. É que o reclamante, como trocador, ele trabalha somente na parte de manhã, uma semana, e outra semana na parte da tarde. Às vezes ultrapassa, assim, 1 hora no turno noturno, porque trabalha, às vezes, até 11 horas, mas muito pouco. Então, eu gostaria que não desse, que seja feito o turno de 8 horas, conforme a convenção. Como ao danos morais por carregar dinheiro, a gente demonstra muito que hoje, uma cidade pequena como Pará de Minas, ela usa mais empresas e todos usam o cartão CARD. Então, o ônibus carrega durante o dia na faixa de R$200 a R$400 em dinheiro, que é pago muito pouco. E quanto aos banheiros, todos nós temos convênios nos finais de ônibus com os restaurantes e temos um banheiro dentro da cidade e os banheiros onde começa e termina a linha. Então, por isso que eu peço a improcedência do julgamento do referido recurso do reclamante. Ilustre relator. Pois não, presidente. Só um minutinho, por favor. Senhor presidente, sobre a questão do turno, ele trabalhava realmente em 2. Acontece que ele trabalhava hora de 4h30, 5h30, até por volta de 13h30, 13 horas, depois num outro período na parte da tarde que invadia as horas noturnas. 4h30, 5h30, 13h30, 14h30, depois de 13, 14 até as 22h30, 23h30. Esse é o sistema. O entendimento que tem prevalecido, inclusive simulado, é que nesse tipo de jornada, quando há essas duas, quando você, enfim, entra no horário noturno, diurno noturno, e que supere, enfim, o turno é reduzido. O direito é a jornada de 6 horas. E aqui tem um problema que, salvo nos últimos 6 meses do contrato de trabalho, um período de 6 meses,
Ele não tinha intervalo entre a jornada. Então, a jornada dele foi elastecida para cima de 8 horas, inclusive, em determinados momentos. Então, me parece que é o caso aqui de se aplicar a exceção da norma constitucional mesmo, e reconhecer a ele, primeiro, do meu ponto de vista, o direito a essa jornada reduzida em razão de ser turnos alternados e precisa ser reduzido em razão do maior desgaste. É assim que eu tenho entendido a situação. É a minha propositura quanto a esse aspecto. As condições de trabalho, a indenização por dano moral, realmente tem os convênios com vários órgãos lá e ele podia usar. Então, eu entendi também que não é o caso, não, de ter direito a essa indenização por danos morais por esse fundamento. Quanto à questão do transporte de valores, ele era trocador, né? Trocador, então, aí ele era papel dele mesmo, conduzir, não eram valores altos, enfim, mexe com o numerário, achei também que não tem direito a isso, não, a indenização pedida, não. Agora, tem uma questão que é dos assaltos, que ele alega ter tido 2 assaltos. Eu fico com muita dificuldade nesses casos, presidente, mas quem exerce atividade econômica é um risco criado em razão da própria atividade econômica, eu sei que é complicado isso, porque as autoridades públicas é que tem que guarnecer, dar segurança a todo mundo, mas esse tipo de atividade, sobretudo quando os horários de trabalho são desta forma, estipulados, eu penso que há um risco aí assumido por quem explora esse tipo de atividade de uma concessão pública. Eu estou achando que é o caso de se dar a indenização. Eu estou propondo aqui de R$2.000. Enfim, é meu voto nesse sentido, senhor presidente. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante. No mérito, estou dando parcial provimento, primeiro, para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas aquelas que ultrapassam a 6ª ou a 36ª semanal, de forma não cumulativa, e aí considerando a que for mais benéfica, devendo ser apurado pelos controles de pontos existentes nos autos, observada a prescrição, com o adicional legal e convencional, que foi mais benéfico também, com os reflexos nas parcelas de gratificação natalinas, repouso, férias, fundos de garantia, que deve ser depositado na conta vinculada, porque o contrato continua em vigor, e aí a condenação à indenização por danos morais de R$2.000 em razão pelos assaltos sofridos durante o desempenho da atividade laborativa. Fica autorizada a dedução dos valores comprovadamente pagos nos recibos trazidos aos autos a idêntico título, para evitar o enriquecimento ilícito, que há horas extras que foram pagas. Enfim, é o meu voto, senhor presidente. Eu estou habilitando a condenação ao valor de R$10.000. São situações um pouco complexas. Nós, de um certo tempo para cá, aplicando as OJ 360 do TST e a súmula 453, chegamos à conclusão que, quando a empresa tem turnos que se alternam, e esses turnos, uns ficam em horário diurno e outros, ainda que em um pequeno pedaço que seja, ele avance também no período noturno, nós temos aí os casos da Fiat, nós temos dado jornada de 6 horas com horas extras. Isso não era assim. Eu até acho que lá no começo, quando se fez a Constituição, se criou essa jornada de 6 horas, se pensou na hipótese da empresa que trabalhava ininterruptamente às 24 horas, o empregado se substituía em diversos turnos, um dia está de manhã, outro dia está de noite, essa coisa toda. Mas não foi assim que evoluiu a jurisprudência. O TST criou um entendimento jurisprudencial mais brando ou mais social, não sei, em favor do empregado, para dizer que se houver trabalho em jornada diurna, que avança também na jornada noturna, a jornada é de 6 horas. E é isso que o relator está aplicando. A empresa pode até não concordar com isso, se isso se aplicaria também no transporte urbano, mas do tempo que nós temos aplicado nas empresas como Fiat e outros aqui, nós ficaríamos incoerentes se não aplicássemos esse entendimento. Vou acompanhar o relator. E quanto aos danos morais, foram vários tipos de pedido. Porque não tinha lugar para as necessidades fisiológicas, ele rejeitou. 2, porque ele transportava valores em si, ele rejeitou. E foi rejeitando todos pelas condições. Ele acabou deferindo uma, porque esse mesmo empregado acabou sofrendo 2 assaltos. E, efetivamente,
excluída a hipótese do nadador americano lá, porque o revólver não estava mesmo apontado para ele, não, mas você ser assaltado com uma arma dirigida para você é uma situação meio desagradável mesmo. E o valor que ele está aplicando é bastante módico, R$2.000. Então, eu, na hipótese aqui, vou acompanhar integralmente o doutor relator. Doutor César. Mas eu acompanho, senhor presidente. Então, unânime, nós temos o voto do relator. Bom dia, Obrigado, doutor. bom dia. Obrigado. Pregão, processo seguinte. Processo de número 73 da pauta. Processo de, Excluiu o nadador americano. processo de número 11.303, 26 de 2015. Qual que é? 73. Processo proveniente da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Praia Auto Ônibus Limitada. E recorrido, Arlindo Aparecida Fidelis. Relator, excelentíssima desembargadora Ana Maria Murim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Paulo de Tasso, pelo recorrente. O doutor Mara, a doutora Ana é relatora e o doutor Paulo sustenta pela empresa aqui, é isso? Pelo Exato. Praia Ônibus. Exato. É isso? A doutora Ana se importaria de ler a conclusão? Bom, seria ótimo. Eu conheço do recurso interposto pela reclamada. No mérito, eu dou provimento ao apelo para reformar a respeitar a sentença, excluindo as parcelas objeto da condenação, julgando a demanda improcedente. Eu inverto os ônus da sucumbência, custas pelo reclamante no importe de R$300, isento. É essa a conclusão. Doutor Marlon? Eu estou de acordo. Eu também estou acompanhando. Então, julgamento unânime, doutor. Obrigado, bom dia. Eu presumo que Vossa Excelência não quer sustentar. Não. Pregão. Agora o 20, que é o processo principal. Ah, tá bom, tá certo. Processo de número 20 da pauta. Processo de número 10.383/16 de 2016. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Caratinga. Recorrente, Banco do Brasil S.A. E recorrido, Bruno José Correia. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Murim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Marlon, pelo Banco do Brasil. Doutora Ana, isso é o que tem a cautelar. Doutor Marlon Rodrigues, sustentando pelo banco. Tem a palavra, doutor. Ok. Uma questão de ordem aqui, em primeiro lugar. Bom dia, excelente senhor presidente, né, demais membros da mesa, desembargadora, relatora Ana Maria. É o seguinte, o Banco do Brasil, além de ter interposto recurso ordinário, também entrou uma cautelar. Isso, essa cautelar, doutor, ela é um processo nitidamente acessório. Então, ele depende do processo principal. Nós vamos julgar primeiro o processo principal e o resultado que se possa dar nele vai refletir na cautelar que será julgada de imediato. O julgamento é quase que conjunto, mas primeiro, nesse momento, vamos julgar o principal. Vossa Excelência tem a palavra no principal. Ah, tá ok. Obrigado, Excelência. A questão aqui de concurso público é em que o juiz de primeiro grau deferiu a nomeação imediata através de antecipação de tutela. A questão aqui se revolve a questão de direito adquirido, reserva de vaga, e se realmente o direito está realmente incorporado ao autor da presente ação. O banco entende que não infringiu e não cometeu nenhum ilícito ao editar nos parâmetros do seu edital, que se trata apenas de reserva de vaga, e não de um número de vagas definidos, até porque o Banco do Brasil, a questão de vagas não é muito assim variável, depende de aposentação, depende de desligamento da empresa. À medida que as vagas estão surgindo, são nomeadas as pessoas. Nesse caso, o reclamante ele passou em 30º lugar. O banco chamou até o 29º colocado, faltando um para a sua classificação. Mas esses foram suficientes para preencher as 21 vagas que estavam previstas na estrutura, no quadro de dotação do banco, que depende do orçamento, de uma aprovação, e ele não pode ferir as suas próprias questões orçamentárias. E chamou o suficiente para atender suas necessidades. Embora no curso do processo dos 29 convocados houvessem 8 desistências, um deles foi chamado, mas não apresentou tempestivamente, ficou fora do prazo. Enfim, houve necessidade de 29 convocados para preencher as 21 vagas. O juiz de primeiro grau entendeu que
com a desistência de um dos convocados, abriria-se uma vaga para o então reclamante, o senhor Bruno. Ora, nesse intervalo entre a desistência de um, o banco não teve mais necessidade de preencher vagas. Por que não teve? Essa é a questão. A economia como um todo está se retraindo no Brasil inteiro, inclusive nas próprias agências do banco. As demandas diminuíram. Então, o banco não teve necessidade mais de preenchimento de vagas por hora. É claro que isso é dinâmico. Uma hora, né, a economia nossa possa mudar e reverter. Em cima disso, o juiz entendeu que há direito adquirido para o reclamante e deu antecipação de tutela. Eu gostaria de só trazer aqui menção, uma decisão aqui da 7ª turma, corrimã aqui desse tribunal, que entendeu exatamente o pleito do banco, no sentido que reserva de vaga não é direito adquirido e que, portanto, não poderia, reformando a sentença de 1º grau, inclusive antecipação de tutela, desonerou o banco da convocação. Esse voto foi proferido pela desembargadora doutora Cristiana Maria Valadares Fenelon, que diz o seguinte, em breves palavras, peço vênia. O réu se manifestou informando que não houve terceirização, também é o mesmo caso aqui, e foram 5 as nomeações para a realização do cargo na microrregião. Data vênia do doutor juiz de origem, a ordem judicial foi cumprida pelo reclamado quanto aos aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia. O réu comprovou nos autos as 5 convocações realizadas para o cargo de escriturário. Comprovou ainda a observância da ordem de classificação dos aprovados. Exigir-lhe prova de que realizou terceirização e não celebrou contrato temporário no período é uma prova negativa que não se admite. E aí veio, mais adiante, concluiu. Portanto, a falta de prova de que o reclamante teria sido preterido em legítimo direito não faz jus à convocação pelo reclamado para o seu ingresso em seu quadro pessoal. E aí desonerou o banco contra a convocação e mesmo antecipação de tutela, que é o caso presente. Além disso, o banco entrou com embargos declaratórios sobre a questão da multa às frentes, e a juíza entendeu que foram protelatórios e aplicou a multa de 2%. Ora, a questão da multa aplicada, o banco tentou valer-se do direito de uma explicação ao juiz na época, tentando entender que não se pode aplicar uma multa por prazo indefinido. O artigo 537 do novo CPC diz que tem que ser, a aplicação da multa das trens tem que ser por um período determinado, um prazo razoável. Entretanto, aqui não se determinou prazo. Esse foi o motivo que o banco entrou com embargos declaratórios e não protelatórios. E eu gostaria, então, que fosse retirada a multa que também foi aplicada ao banco, por entender que não houve nada de protelatório ou procrastinatório do banco, apenas uma omissão que deveria ser esclarecida pelo doutor juiz na ocasião. E por essas questões, o banco entende que não há direito adquirido e que requer e pede que seja revogada a antecipação de tutela, bem como a nomeação. Obrigado. Posso? Bem, é um processo muito delicado, porque ele envolve questões de ordem pública, interesse da administração pública, mas também todo o interesse dos candidatos que participaram deste certame. Um certame muito concorrido, é uma entidade das mais respeitadas, e aqueles que se arvoram ao concurso e, quando são tão bem classificados, obviamente querem usufruir dessa condição de integrar a entidade. Primeiro eu faço um registro muito feliz, porque a petição inicial deste processo, ela foi protocolada dia 8 de maio, em Caratinga. Audiência no dia 24 de maio, segunda audiência 21 de junho, sentença 21 de julho, e hoje, 25 de agosto, nós estamos julgando o processo principal. Eu acho que é um registro que a gente tem que fazer, em nome da instituição Poder Judiciário, especializado do trabalho, essa presteza, né, para o bem da comunidade dos jurisdicionados, tanto reclamante como reclamado, no caso. Agora, aqui, nós temos diversas questões
iniciais, questão de competência, de efeito suspensivo, essas eu estou rejeitando todas, praticamente no mesmo entendimento do juiz de primeiro grau. Também tem uma arguição de prescrição total, que eu estou rejeitando, que entendo que não é o caso. Especificamente com relação à contratação. O reclamante foi aprovado em 30º lugar. O Banco do Brasil, ele chamou os primeiros 21 classificados. E desses 21, alguns não puderam ser empossados. Ele chamou 29 e 21 não foram empossados. Convocou mais 6. Destes 6, uma candidata, a senhora Rosângela, não se interessou com a posse, por motivos diversos. Então, ao entender do reclamante, se houve a convocação para aquele número de vagas, aquelas vagas existiam, então seria direito dele, né, por uma conta aritmética, ser chamado e, portanto, nomeado e empossado, caso cumprisse todos os requisitos. E, dessa forma, eu também entendo. O juiz de primeiro grau assim entendeu, e eu também entendo dessa forma. Se o órgão público fez o certame e declarou, que isso é uma declaração, que tem as vagas, tanto assim que chamou os candidatos, então, se a vaga existe, é direito do reclamante ser chamado para apresentação dos documentos e, caso todos registrados, ser empossado. Motivo pelo qual eu nego provimento à pretensão do recorrente nesse aspecto. Com relação à multa, com relação ao fato em si, entendo que o juiz explicou bem, essa multa ela tem que ser aplicada até quando seja cumprida a decisão judicial, que agora, pelo menos, no meu entender, tem que ser mantida. Mas eu entendo que foi válida a admoestação por meio dos embargos de declaração. E, então, eu excluo essa condenação em primeiro grau com relação à multa pela oposição de embargos declaratórios, que eu também entendo não sejam protelatórios. Eu, portanto, em conclusão, eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamado, mas tão somente no efeito devolutivo. Não conheço do pedido deduzido pelo autor em contra-razões de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por ausência de interesse e necessidade. No mérito do parcial provimento para excluir da condenação o pagamento da multa no importe de R$ 1.040,93 pela dita oposição de embargos declaratórios protelatórios. Eu mantenho o valor arbitrado da condenação porque ainda é compatível. É esse meu voto, senhor presidente. Tomá-lo. Senhor presidente, é um processo realmente que a gente, em relação a outro órgão público, a gente tem até apreciado questões parecidas aqui da Caixa, né, aquela história toda. Eu prestei muita atenção na sustentação oral e me parece que as razões de decidir e o fato sobre o qual se decidiu na 7ª turma, me parece que não representa exatamente o que nós estamos julgando aqui, não. Mas ainda que o fosse, cada órgão tem as suas convicções, etc. Eu estou aqui acompanhando a relatora, porque eu acho que realmente é mais do que uma expectativa de direito, porque na medida que as vagas existem, foram 29, e se um dessas, para completar o quadro de 29, não, por razões dessa candidata, não tomou posse, a vaga está lá para ser preenchida. Eu acho que o certame, o concurso público, é algo muito complicado para quem faz e fica na expectativa de ser nomeado, tendo a vaga. É preciso que se explique direito por que não nomeou. Não tem essa explicação convincente, não. E crise econômica, com todo respeito, não justifica isso aqui, não. Isso, aliás, nem me parece que é matéria de defesa de direito nesse aspecto. Bom, agora,
Senhor presidente, é só na questão. Então, eu estou acompanhando o voto inteiramente, só na questão da gratuidade da justiça gratuita, porque eu acho que tem interesse, sim. Ele é vencedor aqui, mas eu não sei se lá na frente ele pode sucumbir-se. Então, eu concederia ao reclamante os benefícios da justiça gratuita por isto. E no mais, eu estou plenamente de acordo. O data vem aqui, excelência, só os esclarecimentos foram 21 vagas, e convocados 29 até que as 21 vagas fossem preenchidas, considerando as circunstâncias de desistências e tal. Ok? Mas as vagas eram 21, não 29. Realmente, as vagas eram 21. Daqueles 21 primeiros chamados, tantos não aceitaram, aí chamou-se outros, e dentre esses outros, a senhora Rosângela não aceitou a vaga, então, portanto, mais uma vaga. Realmente um cálculo efetivamente aritmético. Seriam 8 desistências no total, e mais um desclassificado por perda de prazo, que chegou aos 29. Mas as vagas mesmo eram só 21. Desculpa, pode. Tem esse problema da direção de curso. Esse judiciário por hora não tem condenação. Por hora, eu entendo que não é o caso, porque ele pode ser... Vai ser definido. Até lá em cima, de ofício. Quer dizer, não há preclusão para ele do direito de pleitear, de ter a qualquer tempo, né? Acho que tá bom. E eu entendi também assim, que chamou um grupo. Desse grupo, uns não quiseram. Eles chamaram os outros do grupo, por quê? Ao chamar esses outros grupos, 6, é porque tinha 6 vagas. Se um não quis, ele pode assumir. Eu vou acompanhar também, então eu acompanho e prevalece o voto da relatora à unanimidade. Então. Perfeito? Obrigado. Só para ficar claro que foi um erro meu aqui ao dizer 29 vagas. De fato, só para não ficar mal compreendido. Não, tudo bem. Agora, Bom dia. pela ordem, até mesmo com a presença do advogado, senhor presidente, nós temos a ação cautelar que eu coloquei em mesa. E eu gostaria já, nesse momento, já julgar, se o senhor pudesse autorizar o pregão. A cautelar 10.976.04/2016. Requerente Banco do Brasil e requerido Bruno José Correia. Relator, excelentíssima desembargadora Ana Maria Murim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Doutora Ana? Eu recebi a cautelar e, logo em seguida, eu recebi o principal com o recurso ordinário. Ao apreciar, eu verifiquei que tinha condições de já julgar o ordinário, entendendo pelo efeito meramente devolutivo. E assim eu apresento em mesa a decisão da cautelar no sentido de perda do objeto. Então, eu conheço da presente ação cautelar anonimada, extingo o processo sem resolução de mérito por perda de objeto, nos termos do artigo 485-4 do CPC de 2015, custas pelo requerente no importe de R$600, calculado sobre R$30.000, valor atribuído à exordial. Eu também acompanho, doutor Marlos, também. Também, senhor presidente. Então, extinta a cautelar por perda de objeto. Doutor, então, um bom dia para o senhor. Tá? Bom dia. Bom dia ficou muito bom, não, mas vai ser um bom dia, então, tá certo? Bom dia. Pregão. Processo de número 26, processo de número 10.492.44 de 2016. Processo proveniente da 14ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Caixa Econômica Federal e Abna Esteves Trindade Medeiros. E recorridos mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Murim Rebouças. Para sustentação, doutor Vinícius, pelo segundo recorrente, pelo Abna. Bom, esse processo é daqueles que nós temos decidido aí já meio repetitivamente. Eu estou analisando toda a matéria aqui, um voto também extenso, quase 30 páginas, cheio de preliminares. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos, rejeito as preliminares de incompetência da Justiça do Trabalho e de formação de elites consórcios necessárias suscitadas pela Caixa Econômica. No mérito do parcial provimento ao apelo da Caixa Econômica para estipar da condenação, a multa disposta no parágrafo 2º do 1026 do novo CPC, no importe de 2% sobre o valor da causa. Nego provimento ao recurso adesivo da autora. O cerne da discussão, eu estou mantendo a decisão, só estou excluindo essa multa aqui
e negando provimento ao recurso da autora. Quer sustentar, doutor? Vou aguardar a eventual divergência, mas gostaria de duas coisas. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer o deferimento da inscrição tardia. Eu tentei fazer a inscrição pela internet na madrugada. Infelizmente, não obtive resposta da secretaria, então agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar também, eu estava prestando atenção no voto anterior, a presteza, de fato, da Justiça do Trabalho, não só naquela questão, como na oitava turma aqui, os processos têm caminhado de maneira muito mais célere, até do que comparativamente com as demais turmas do TRT. Eu até imaginava que Vossa Excelência, que a turma fosse manter o posicionamento, porque já tive ações semelhantes aqui, julgadas por essa especializada, mas como tive uma mudança de entendimento há umas 2 semanas atrás na segunda turma, vim por cautela, caso fosse necessário, mas apenas aguardo eventual divergência. Tudo certo? Estou acompanhando, senhor presidente. Doutora Ana? Acompanho. Unânime o julgamento, então nós temos o voto do relator. Muito obrigado, bom dia.